Olá, povo de Deus! Estamos mais uma vez ao vivo. Nós estamos agora para poder ministrar a lição de número 7. Lição de número 7 da nossa Escola Bíblica Dominical será a nossa lição que tem como tema o relacionamento entre nora e sogra. O relacionamento entre nora e sogra. Nós estamos estudando o segundo trimestre de 2023, a CPAD, o tema relacionamento em família, superando os desafios e problemas com exemplo da palavra de Deus. Eu me chamo Geilson Francis, sou presbítero da Igreja Assembleia de Deus Vinde, sou professor de Escola Bíblica Dominical também, e nós vamos iniciar já sem mais delongas. Vamos lá. Gente, o nosso texto áureo diz o seguinte: disse porém Ruth: não me instes para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, eu irei, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu contigo, estarei com você para tudo. Isso é como a nora, né? Estarei com você para tudo, para tudo. Onde quer que você for, eu vou estar junto. O teu povo é o meu povo. E essa palavra, essa frase final, sensacional. O seu Deus é o meu Deus. O seu Deus é o meu Deus. A verdade prática diz o seguinte: a fé cristã exalta o amor familiar e, mais especificamente, o respeito e a honra entre a nora e sogra, bem como genro e sogro, certo? Então, vou repetir a verdade prática da nossa lição. A fé cristã exalta o amor familiar. O amor familiar. E mais especificamente o respeito e a honra. Então o respeito e a honra são duas coisas que andam juntas na família, né? E a família, ela só vai realmente ter pacificação no seio familiar se houver amor. Primeiro fruto do Espírito Santo, talvez um dos principais frutos do Espírito Santo, e se houver respeito e honra, né? Entre sogra e nora, entre pai e filho, entre cônjuges, né? Então o amor realmente é a mola mestra de qualquer relacionamento familiar. Nós vamos agora para a nossa leitura bíblica em classe, está lá em Ruth, né? Vamos ler Ruth, como diz aí, você está vendo aí na sua tela. Ruth, capítulo 1, verso 1 a 5, versículo 12 a 14. Diz assim a palavra do Senhor: E sucedeu que, nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos. A sua mulher quem era? Era a sogra de Ruth, né? E era o nome, deixou-me Elimeleque, e o nome da sua mulher Noemi, e os nomes de seus filhos eram Marlon e Quilion, o Efrateu de Belém de Judá, e vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela e os seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas, né? Talvez por não haver escolha, estava já em terras moabitas, e até para poder sobreviverem ali, né, e viverem já naquele local, tomaram para si mulheres daquela localidade. O nome da primeira era Orfa e o nome da segunda era Ruth. Ficaram ali por quase 10 anos. E morreram também ambos, Marlon e Quinion, ficando assim esta mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. E disse Noemi às suas noras: Ide, voltai cada uma à sua casa, a casa de sua mãe, e o Senhor use de benevolência, como usaste com o falecido e comigo, com os falecidos e comigo. Ou seja, morreu os 2 filhos e morreu o marido, né? Se tornou viúva do marido, e agora as 2 noras também se tornaram viúvas. Se só uma viúva, meu amigo, já padecia, já sofria, não tinha amparo, né? Tinha que haver um homem ali para poder resolver essa questão, a questão do trabalho da terra, né? Trabalhar, arar a terra. Então a presença masculina na família era de fundamental importância. É tanto que
A mulher, quando se tornava viúva, né, a figura da viúva está entre aquelas figuras, também, juntamente com o órfão, aquelas figuras de pessoas necessitadas na terra, de pessoas que precisavam, né? Só que não tinha só uma viúva, tinha 3 viúvas, porque tanto o marido de Ruth quanto os 2 filhos de Ruth também haviam padecido. E Ruth resolveu liberar suas noras. Voltem para casa, vocês não vão sofrer comigo, né? Talvez foi uma atitude de benevolência de Ruth. Como ela dizendo, de Noemi. Por quê? Porque ela estava liberando. Voltem para casa de seus pais, porque lá vocês não vão padecer, não. Vocês vão padecer se vocês estiverem comigo, porque eu vou ser viúva agora. Né? Vou ser viúva e só Deus para poder me guardar. E eu não quero que vocês sofram como eu estou sofrendo. Eu não quero que vocês padeçam como eu estou padecendo. É preferível que vocês retornem para a casa do pai de vocês. É preferível que vocês estejam lá. E foi exatamente isso que ela propôs. Órfã foi a primeira que, né, disse, não, eu vou, né? Se a proposta que você está me dando é essa, e eu estou vendo que é a melhor, eu não quero padecer, quero voltar para casa do meu pai, quem sabe me casar novamente, né? Eu vou. Diz aí o versículo de número 12, ó, tomai filhas minhas, ide-vos, tornai ide-vos, embora que já muito velha sou para ter marido, ainda quando eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e ainda tivesse filhos. Esperá-lo-ia e los-ieis até que viesse a ser grandes? Ou seja, vocês ficariam comigo até que eles se tornassem grandes e viessem a tomar vocês por esposas? Deter-vos-eis e eis por eles, sem tomares marido? Não, filhas minhas, né? Vocês não precisam estar presas a mim, né? O sofrimento vai ser muito maior. Então vocês estão liberadas, né? Eu, não, filhas minhas, que mais amargo é a mim do que a vós mesmas, porquanto a mão do Senhor se descarregou contra mim. Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar, né? E Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela, né? Ruth vai ser aquela que vai dizer, se você for sofrer, eu vou sofrer com você. Nós vamos sofrer juntas, né? Nós vamos sofrer juntas. Eu não vou deixar, não vou abandonar você. E foi exatamente isso que aconteceu. A crise econômica na terra da Judéia, né? Mas vamos lá do princípio, né? Porque como foi que tudo isso aconteceu? Como é que elas chegaram nesse ponto, né? De estarem completamente sofridas, né? Completamente sem esperança. Então vamos lá do início. A escassez que provocou a fome na casa de pão. Ruth 1:1. O alimento básico das famílias que viviam na região da Judéia estava escasso por causa do mau governo dos últimos juízes de Israel, que abandonaram o Senhor. A cidade de Belém, né, que significa casa de pão, de onde Noemi saiu com seu marido Elimeleque, era o lugar que anteriormente sofreu de sequidão e escassez. Ora, a palavra Belém significa casa de pão. Mas a casa do pão estava sem pão, que representava o sustento material do povo. A cidade deixou de ser o celeiro de grãos para ser um lugar de escassez e fome. Carestia seca por toda parte na terra de Canaã. Na Bíblia, às vezes, a fome é um método de Deus disciplinar o povo rebelde que pecou contra ele, levantar inimigos, né, para poder fazer frente ao povo de Israel, fazê-lo sofrer. Então era a maneira de Deus disciplinar e fazer com que o povo retornasse novamente para ele. Naquele tempo, Israel havia se afastado da comunhão com Deus e chegado ao ponto de cultuar os ídolos pagãos. A bem da verdade, nem todos agiam do mesmo modo, mas a disciplina era para todos, né? Então, embora houvesse aqueles que eram fiéis, mas quando realmente o povo, na sua grande maioria, estava adorando a outros deuses, fazendo aquilo que não era da vontade do Senhor, Deus Deus disciplinava, e todos aqueles, inclusive aqueles que estivessem fazendo bem, também iriam provar da mão pesada de Deus, né? E foi o que aconteceu com Noemi.
A crise de uma família. A família do livro de Ruth era constituída por Elimeleque, Noemi e os filhos, né, Marlon e Quilion. Enquanto estava na Judéia, eles estavam passando por essa crise econômica terrível que obrigou Elimeleque a tomar essa decisão para poder solucionar o problema de subsistência da sua própria família, né, e para evitar, né, Elimeleque ver seus filhos e sua família padecer necessidade. Então, qual foi a solução que ele encontrou? Nós vamos sair da nossa terra da Judéia e vamos para as terras planas de Moabe. Vamos viver por lá até a seca acabar, pelo menos. Elimeleque conhecia o Senhor, mas não buscou para tomar aquela importante decisão. Ao chegar em Moabe, a experiência não foi fácil. Ali em Moabe, a família encontrou a morte, o luto, a viuvez, que envolveram a vida dessa família quando Elimeleque faleceu e Noemi ficou viúva e seus filhos, os 2 filhos também, né? Ou seja, tanto as suas noras, né, que lá os filhos de Ruth, ou melhor, os filhos de Noemi, né, os filhos vão tomar filhas das filhas de Moabe para casar, mas também vão falecer, né? Os 2 filhos também faleceram, deixando as esposas Orfa e Ruth também viúvas. Agora eram 3 viúvas que no contexto da época teriam enorme dificuldade de sobrevivência, como eu falei para vocês, né? Se uma viúva já padecia, já sofria, já tinha dificuldade de sobrevivência, imagine 3 viúvas, né? Essa história nos mostra que uma família pode estar no centro de um profundo sofrimento e que isso pode afetar o relacionamento de pessoas muito próximas, como a nora e a sogra, genro e sogro. Como se comportar diante dessas circunstâncias? Como se comportar diante de situação de sofrimento, diante de situações realmente problemáticas e manter o bom relacionamento, né? Como os pais, os irmãos, a família, né, vai conseguir se manter e se relacionar bem em família no meio do sofrimento, no meio da dificuldade que não foi causada por eles, né? Como isso poderia acontecer? Primeiro, superando as crises existenciais. Como superar as crises existenciais no meio da família, né? Noemi decide voltar à sua terra. Primeira coisa, ela vai decidir voltar à sua terra. Ela vai chegar para suas noras, né, moabitas, Orfa e Ruth, as viúvas, e vai dizer: olha, nós temos 10 anos longe de casa, mas agora eu quero retornar para a Judéia. E vou só porque eu sou uma mulher envelhecida, eu sou uma mulher que não posso me casar, ou vai ser muito difícil me casar de novo. Como é que eu vou ter filhos? E vocês vão ficar presos a mim, vou ter que esperar. Eu não quero que vocês passem por essa situação. Então eu resolvo fazer o seguinte: vocês estão liberadas para vocês seguirem o caminho de vocês, para que vocês possam ir e viverem aquilo que vocês querem viver, precisam viver, e vão viver melhor do que vão viver comigo, que eu já sei que vou viver para o sofrimento, né? A mão do Senhor pesou contra mim, mas não necessariamente isso significa que vocês também devem participar desse sofrimento. Então, vocês estão liberadas. Então, Orfa aceitou a liberação de sua sogra, né? Voltou para sua cidade, para sua família, para a casa dos seus pais, mas Ruth resolveu ficar. Eu vou ficar contigo, né? Provavelmente Noemi pensou que Deus aí estivesse castigando por todos os sofrimentos experimentados e não imaginava o plano de Deus, o plano divino em todas aquelas circunstâncias. Então ela não imaginava que Deus estava ali naquela situação, que Deus iria usar Ruth, né? Ruth, que decidiu ficar juntamente com a sua nora, né? A sua sogra, melhor dizendo, resolveu ficar e provavelmente Noemi não sabia que tudo isso era providência de Deus. Orfa iria aceitar a recomendação, a liberação, iria aceitar e ia para casa do seu pai, mas Ruth iria ser o plano de Deus para a vida de Noemi, né? Então, na decisão de Ruth nasceu uma amizade profunda entre nora e sogra, entre 2 mulheres que seriam experimentadas pelo sofrimento. Aprendemos com o apóstolo Paulo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam, inclusive o sofrimento, inclusive as adversidades, inclusive o sofrimento,
o problema, né? As coisas que se levantam contra a gente, que muitas vezes a gente pensa, por que que isso está acontecendo comigo? Mas a Bíblia diz, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas, daqueles que são chamados para o seu propósito. Havia um propósito na vida de Ruth, havia um propósito na vida de Noemi, e Deus iria honrar esse propósito na vida dessa família. Como honrou e como irá honrar, né? Eu quero dizer para você também que Deus quer honrar os propósitos dele para a sua vida. Deus sempre, quando chama alguém, ele chama alguém para um propósito. E ninguém é chamado sem propósito. E todas as coisas prosperam para o bem daqueles que amam a Deus, segundo o propósito pelo qual Deus o chamou. Eu quero dizer para você que esse sofrimento, essa adversidade, essa dificuldade que você está passando é propósito. E Deus está com você. Todas as coisas cooperarão e Deus irá te dar o livramento para que o propósito de Deus seja cumprido na sua vida para a glória do nome do Senhor Jesus. Que você possa receber essa palavra neste dia em nome do Senhor. Então Ruth conhece o Deus de sua sogra. Ruth declarou de coração sincero à sua sogra Noemi: o teu povo é o meu povo. Eu me torno, hoje eu sei que sou moabita, mas hoje eu me torno judeu. Porque o meu Deus, o seu Deus, melhor dizendo, será o meu Deus. O seu Deus será o meu Deus. Então ela teve um gesto de amor exemplar para com Noemi. A convivência com a sogra levou Ruth a conhecer a Deus de Noemi. A despeito dos sofrimentos e necessidades vividos dentro daquela família, a moabita descobriu que o Deus de sua sogra era o verdadeiro Deus, que supre as necessidades, que está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Ruth apegou-se a Noemi, não só pelos laços familiares, mas também pela fé no Deus de Israel, porque a sua sogra dava exemplo de uma mulher temente a Deus, uma mulher que confiava no Senhor, uma mulher que estava temente a Deus. Então tudo aquilo ali influenciou Ruth. Eu quero este Deus, eu quero este povo, eu quero viver com você, eu quero estar com você. Quando a sogra, sogra e nora estão unidas pela presença de Deus, então essa é o toque especial de qualquer tipo de relacionamento familiar, mas principalmente do relacionamento familiar entre nora e sogra. Quando a nora e a sogra estão em Deus, estão buscando ao Senhor, estão com o Senhor, estão na bênção do Senhor, estão com a presença de Deus. Quando Deus está naquela família, a paz reina, a pacificação reina, a glória de Deus reina, e Deus abençoa o relacionamento, seja qual for ele, mas principalmente o relacionamento entre sogra e nora, né? Então, por intermédio dessa união, Deus traz provisões extraordinárias para as necessidades familiares. Gente, é claro que a gente está discutindo aqui do relacionamento entre nora e sogra, né? Mas Deus abençoa todo o relacionamento travado no seio familiar quando ele está presente. Quando o amor de Deus está presente, quando a glória de Deus está presente, quando o Senhor está presente. Então é por isso que a gente precisa orar e buscar a vontade de Deus para a família, né? Ser espirituais, fugir da carnalidade, buscar o fruto do Espírito no seio familiar para que Deus possa habitar no meio da família. Essa é a recomendação divina para você e para mim. Unidas contra a crise. Ruth e Noemi ficaram unidas contra a crise. Toda família pode passar um período em que parece que não há perspectiva de mudança diante de uma situação difícil. Como no caso de Noemi, às vezes a família parece chegar a um beco sem saída para a vida material, emocional e até mesmo espiritual. Até certo ponto isso é natural, pois quando nos deparamos com determinadas crises, nossa visão tende a ficar embaçada e limitada. Entretanto, a palavra de Deus diz que diremos, pois, a estas coisas: se Deus é por nós,
Quem será contra nós? Deus é pelo seu povo, meu querido. Isso não é diferente com a nossa casa. Deus é conosco, Deus é com a nossa família, Deus é com a nossa vida. A providência de Deus pode começar no relacionamento entre os membros da família. Ora, no momento de uma crise familiar, a última coisa que pode acontecer é uma guerra entre seus membros, porque isso é a decretação da destruição familiar. Se cada um decreta uma guerra uns para com os outros, isso significa dizer que essa família não subsistirá. Já imaginou como ficaria muito pesada a carga de Noemi e Ruth se elas não estivessem unidas? Sim. Ruth, a nora de Noemi, foi capaz de superar as crises de sua casa e da sua sogra com uma visão de esperança, paciência, tenacidade para superar todas as dificuldades da família. Sua perspectiva de fé animou sua sogra e juntas contemplaram o agir de Deus em favor de sua família. Gente, elas se uniram. A visão, a paciência, né, diante do problema, a tenacidade, a esperança, a atitude de esperar no Senhor para ver a mão de Deus operar na sua vida fez total diferença para que a família de Noemi e o relacionamento de Noemi e Ruth fosse um relacionamento de sucesso, porque elas juntas estavam plenas no Senhor, né? Ou seja, na esperança, na expectativa de que o Senhor pudesse fazer algo e contemplaram, elas juntas contemplaram o favor de Deus para a sua família. Então essa é a recomendação para a sua casa, é a união, é buscar o Senhor, é estar unidos, é buscar a presença de Deus acima de qualquer coisa, na união, no amor, na esperança, né? na paciência. Que Deus possa abençoar o teu lar, tua casa, tua família, diante de todas as adversidades, e que a desunião, a facção, a porfia, a briga, a intriga, ela seja repreendida na tua casa, para a glória do nome do Senhor. A fé e trabalho numa nova perspectiva. Elas começaram a trabalhar. Elas começaram a fazer diferente. Elas começaram a trabalhar de maneira diferente. Então, gente, a chegada na Terra do Pão. Elas voltaram para a Terra do Pão, para Belém. Então, a chegada das mulheres viúvas da Judéia, mais especificamente a Belém, depois de 10 anos, causou alvoroço na cidade. Os antigos conhecidos de Noemi queriam saber o que havia acontecido com a sua família. Ela ainda era uma mulher amargurada, ela se chamou de Mara, né? Ou seja, as experiências do passado foi traumático. Mara significa amarga. Sua queixa se resumia a declarar que Deus parecia tê-la abandonada. Né? Entretanto, o Senhor estava no comando de sua vida para um propósito maior do que aquela que ela imaginava. Sua humilhação e tristeza começaram a ser transformadas em alegria. Assim, quando Noemi e Ruth empreenderam viagem para a Judéia, havia uma nova esperança em seus corações. Nós podemos reverter a situação da nossa família. Ruth se tornará uma mulher de fé, disposta a superar a crise de subsistência, confiando inteiramente em Deus, o Deus da sua sogra. Então, a sogra e nora, agora juntas, vivendo da fé, como a Bíblia diz, né? Os justos viverá da fé. Elas agora estão vivendo uma nova expectativa, trilhando um novo caminho, caminho da fé, o caminho da esperança, o caminho da paciência, né? A Bíblia Sagrada diz, Isaías capítulo 55, verso 8 e 9, pois os meus pensamentos são maiores do que os vossos pensamentos, e nem os seus caminhos são os meus caminhos, né? O Senhor falando, nem os seus pensamentos são os meus pensamentos, e nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos, e os seus caminhos e os meus pensamentos, os meus caminhos e os meus pensamentos são mais altos do que os seus pensamentos. Essa é a palavra de Deus para você nesse dia. Deus, ele tem um caminho novo para você. Deus, ele tem uma expectativa, um caminho para que você... Caminho esse que você nunca trilhou.
Caminho esse que você nunca viveu, é esse que o Senhor tem preparado para você. E ele diz mais: os teus pensamentos, aquilo que você pensa, e o caminho que você anda, que você pensa que é certo, Deus ele tem pensamentos e caminhos maiores para você, porque os seus caminhos e os seus pensamentos são maiores do que os seus caminhos, seu caminho, você que está me ouvindo, e os seus pensamentos. O caminho de Deus, pensamento de Deus ao seu respeito é maior. Fica na bênção. Fica na bênção. É isso que eu estou dizendo para você. É muito maior. Aquilo que Deus pensa. Você pode ter achado, não, porque eu já sofri tanto, meu coração vai ficar amargurado para sempre. Não, tem mais solução. Tem solução para você sim. Tem solução. Eu estou aqui para dizer para você, existe uma solução para a sua dor, para a sua perda, para os seus traumas, porque Deus tem um caminho novo para você. Viva da fé. Ande na fé, porque o caminho de Deus vai se revelar para você, tá? Recuperando a autoestima. Recuperando a autoestima. Ruth deu uma demonstração de carinho e amor por Noemi, que a fez entender que ainda havia esperança. Elas haviam chegado a Belém no princípio da colheita das cevadas. Se em Moabe a situação era precária, em Belém havia esperança de não faltar nada para ambas. Ruth usou a sua perspicácia para suprir a necessidade da casa. Eu vou trabalhar, você já é de idade, mas eu tenho capacidade de trabalhar, eu vou trabalhar. Então essa atitude contribuiu para que Noemi levantasse seu estado de espírito e sua autoestima, porque Ruth era uma mulher forte, passava fé, a confiança. Eu vou trabalhar pela família, Ruth dizia, né? É muito importante que na família haja pessoas dispostas a animar as outras, a dar esperanças, a suprir a necessidade da família, né? E dizer, de puxar o bonde e dizer, vai dar certo, esse negócio vai dar certo, né? Para isso, precisamos, para trazer, para recuperar a família, para recuperar a autoestima, para recuperar a situação da nossa família, a gente precisa do fruto do Espírito Santo. A palavra do Senhor fala em Gálatas 5, 22 a 24, do fruto do Espírito Santo, que são amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Então esses 9 frutos fazem parte de um fruto só. Na verdade não são 9 frutos, são 9 gumos do mesmo fruto. E quem está disposto a praticar essas virtudes andará com o Senhor em espírito e em verdade, e aquele que anda em espírito não satisfaz a vontade da carne. Deus vai abençoar a sua vida. Aquilo que é precário ou aparentemente está precário na sua vida vai se resolver. Deus vai abençoar quando nós andarmos dentro dessas virtudes no meio da nossa família, né? Então, gente, a honra do trabalho no campo de Boaz. Havia um campo que pertencia a um parente de Elimeleque, né, chamado Boaz. Olha, era um parente. Então, Ruth foi para esse campo de cevada, a fim de juntar as espigas que os segadores abandonavam, que era uma prática, né, permitida, concedida aos pobres. Vocês, na lei mosaica, havia isso, né? Então Ruth foi para esse campo para poder juntar, né, aquelas espigas para poder sobreviver. Então Deus tinha sido piedoso, deu isso dentro da lei mosaica, nessa possibilidade das pessoas viverem, né, ajuntando espigas, cegando aquilo que estava caído no chão. Então os pobres iam até ali para poder colher, para poder se alimentar e não morrer, né? Então existia essa bênção para os pobres. Assim Ruth se dispôs a trabalhar pelo seu sustento e de sua sogra. Eu vou fazer, como eu falei, né? Vou dar a minha força. Ela teve a iniciativa e persistência, não teve medo de correr riscos, estava determinada e disposta a alcançar os objetivos desejados. Mais adiante, ao descobrir a generosidade desta estrangeira para com a sua sogra, Boaz ofereceu seu campo, sua proteção e se tornou provedor de Noemi e de Ruth, gente. Olha que maravilha, né? A generosidade dela em relação à sua sogra. Eu vou trabalhar por nós, né? Isso tocou o coração de Boaz e fez com que Boaz ele se tornasse uma pessoa que viesse prestar atenção ali na atitude de Ana, né? Ana vivia ali suprindo a necessidade da sua sogra,
E Boaz viu isso e disse: eu vou dar proteção, eu vou abençoar Ruth e a sua nora, a sua sogra Noemi. Então Ruth encontra um remidor da família, né? Eu queria só aqui citar esses versículos antes de nós passarmos à frente. Diz assim, ó, Provérbios 11, 24. Há quem dê generosidade e vê aumentar suas riquezas. Outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. Então a generosidade tem um poder de fazer prosperar. Quem é generoso será abençoado, pois reparte o seu pão com o pobre, né? Foi a generosidade de Ruth que chamou a atenção de Boaz. Também diz Provérbios 15, 33. O temor do Senhor ensina a sabedoria e a humildade antecede a honra. A honra que Ruth iria receber juntamente com a Noemi é fruto da humildade e da sabedoria que Ruth e Noemi tiveram, né? Romanos 13, 7 diz: portanto, dai a cada um que deveis, e quem tributo, tributo, e quem imposto, imposto, e quem temor, temor, e quem honra, honra. Então Deus irá honrar, gente, a sua vida para a glória do nome do Senhor. Deus vai honrar. Deus vai honrar a sua vida, né, pela sua iniciativa de esperar, de estar no Senhor, praticando a generosidade, ajudando aquele que precisa, porque existe sempre aquele que precisa mais do que você, por mais que você esteja passando por necessidade. E Deus vai honrar você pela atitude de generosidade e te colocará na prosperidade para a glória do nome do Senhor. Então Ruth descobre o seu remidor, o remidor de Noemi, né? Ao se dispor a apanhar o resto das espigas deixadas pelos empregados de Boaz, Ruth descobre que ele era parente de Elimeleque. Olha, então, se ele era da família, ele poderia resgatar, né? Noemi e Ruth, seu resgatador, seu remidor da família, porque também fazia parte da lei mosaica, né? Então, Boaz podia redimir essa herança para que ficasse dentro da família e a viúva não ficasse mais desamparada. Ele fez todo o procedimento a respeito da propriedade conforme orientava a lei. Aqui podemos perceber que Boaz é um tipo de Cristo, o nosso Redentor, que sendo rico se fez pobre para nos fazer herdeiro das suas riquezas espirituais. Há riquezas de Cristo para a nossa família. Gente, a figura do remidor está descrita lá no Antigo Testamento, em Levítico capítulo 25, verso 25 ao 28, diz assim, ó: se alguém do seu povo empobrecer e vender parte de sua propriedade, como aconteceu com Boaz, seu parente mais próximo virá, aconteceu com Elimeleque, né? O seu parente mais próximo virá e resgatará aquilo que seu compatriota vendeu. Versículo 26. Se contudo um homem não tiver quem lhe resgate a terra, mas ele mesmo prosperar e adquirir recursos para resgatá-la, calculará os anos desde que vendeu e devolverá a diferença àquele a quem vendeu. Então poderá voltar para a sua propriedade. Mas se não adquirir recursos, ou seja, se ele nem tiver recursos para poder resgatar a terra, e se ele não tiver um remidor, o que é que pode acontecer? Versículo 28. Mas se não adquirir recursos para devolver-lhe o valor, a propriedade que vendeu permanecerá em posse do comprador até o ano do jubileu, será devolvida no jubileu e ele então poderá voltar para a sua propriedade. Ou seja, de qualquer forma, aquele que vendeu a propriedade por uma dificuldade na terra de Israel, pelo menos em 50 anos voltará a ter sua terra novamente. Pelo menos isso, né? Se por acaso houver um remidor, pode remir a terra, pode ser um parente próximo, pode remir a terra. Se por acaso a pessoa que vendeu conseguir dinheiro, ela pode dar a diferença e conseguir novamente sua propriedade. Ou não, se não acontecer nada disso, a Torá fala do ano do jubileu. São o quê? É o ano seguinte a uma semana de semanas de ano. Assim como o sábado é o descanso semanal das pessoas e dos animais, a terra também tem o seu sábado. 6 anos são para a semeadura, mas o 7º ano é de descanso. Após 7 períodos de 7 anos, o 50º ano é santificado. Este ano, ou seja, um 50º, os 50 anos, é chamado de ano do jubileu. E a terra, né, é devolvida para aquele que vendeu. Para você ver como é que, como é que funcionava essa questão de venda de propriedade, de necessidade, para você ver que a pessoa não permaneceria para sempre escravo, né? No ano do jubileu, tudo aquilo que ela vendeu, tudo aquilo que foi vendido seria devolvido para aquela pessoa que deu, né?
Para você ver como é que funcionava a lei. Era maravilhosa, né? Essa questão do sustento, essa questão da devolução das terras que foram perdidas. Boaz redime Ruth e a Moabita, né? Boaz foi para a porta da cidade, onde se reunia com os anciãos do povo na forma de um júri, os quais julgavam as causas do povo. O remidor por direito era outro homem, porque aquela parte da terra que pertencia a Elimeleque estava à venda. Portanto, a herança representada por aquele pedaço de terra pertencia a outro, mas Boaz se dispôs a casar-se com Ruth para que aquela terra fosse dele, convencendo os anciãos e os antigos donos a fazerem assim. Mais que isso, Boaz redimiria Ruth, pagando o preço daquela terra e o direito de resgate da viúva. Foi assim que Ruth, a Moabita, entrou para a genealogia de Jesus. Após casar-se com Boaz, ela deu à luz a um filho, o qual chamou o nome de Obed, o pai de Jessé. Este Jessé que é o pai de Davi, o grande rei Davi, né, de Israel. Quando Jesus se manifestou na terra, tornou-se conhecido pelo filho de Davi, que é da descendência de Ruth, formando um elo na linhagem do Messias. Glória a Deus. Para você ver, olha o tamanho da bênção na vida de Ruth, né? Pela sua persistência, pela sua perseverança, por esperar no Senhor, por praticar o fruto do Espírito Santo, da generosidade, e Deus prosperou, abençoou Ruth e devolveu para ela tudo aquilo que ela e Noemi haviam perdido, e Deus abençoou Ruth e abençoou Noemi, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. O relacionamento entre nora e sogra tem muito a ver com o equilíbrio do relacionamento familiar. Se a relação entre elas não fosse sadia, muitas outras relações familiares podem ser afetadas, se não houver esse relacionamento salutar, né? A história bíblica de Ruth e Noemi nos mostra que é a vontade de Deus que noras e sogros, bem como genros e sogros, tenham um relacionamento em que o fruto do Espírito seja revelado. Tem que haver o fruto do Espírito Santo praticado no meio familiar para que Deus possa abençoar a família. Com a história dessas duas personagens, aprendemos que nora e sogra podem superar juntas a dor do luto, o período de escassez em que toda família está sujeita a passar, a enfermidade de um filho ou de um neto. Nos momentos difíceis da família, elas podem ser um esteio para todos. A palavra de Deus diz que em tudo devemos glorificar o Senhor, e isso passa pelos relacionamentos mais próximos dos cristãos. Nós precisamos voltar a se relacionar bem com os nossos familiares. Elos que foram quebrados, eu profetizo que voltarão a ser religados para a glória do nome do Senhor. E famílias que não se falam voltarão a se falar para a glória do nome do Senhor. A história bíblica de Ruth e de Noemi é um exemplo do relacionamento entre nora e sogra. Mesmo sendo uma estrangeira, Ruth foi capaz de cuidar de sua sogra, demonstrando grande carinho e respeito por ela, além de administrar dentro de si perdas enormes, o cunhado e o marido. Mais adiante, mas diante de tudo isso, Deus honrou seu trabalho, pelo qual sustentou a si mesma e a casa de Noemi. Portanto, a vontade de Deus é que sogras e noras, bem como genros e sogros, vivam em união de maneira que a família seja ricamente abençoada por Deus. Glória a Deus, gente. Glória a Deus. Caia por terra toda a inveja. Caia por terra toda a inveja. Todo disse-me-disse, briga, confusão familiar, coisas semelhantes a essas que desagrega, que separa, que traz facções familiares, que traz desentendimento, que traz separação. Em nome do Senhor Jesus, todas essas coisas não subsistirá, e o Espírito Santo prevalecerá, e o fruto do Espírito será praticado para a glória do nome do Senhor, e a nossa família prosperará em nome do Senhor Jesus Cristo, gente. Glória a Deus. Que aula maravilhosa. Espero que você esteja conosco, certo? Você participe dessa aula maravilhosa, que você possa se inscrever no nosso canal, dar o like e você possa compartilhar esse vídeo em nome do Senhor Jesus Cristo, e até a próxima lição em nome do Senhor.